Médicos e funcionários sem receber salários. Faltam remédios e materiais hospitalares básicos. A maternidade Peregrino Filho, em Patos, a 300 quilômetros de João Pessoa, está um caos. A maternidade Peregrino Filho é referência para mais 89 municípios da região de Patos, na Paraíba. Mas desde dezembro de 2018, passa por muitas dificuldades. O hospital é administrado pelo Instituto Gerir e recebe todo mês cerca de 6 milhões de reais do governo do estado para manter os atendimentos. O Conselho Regional de Medicina procurou o Ministério Público Federal, que está atuando no caso, e conseguiu uma liminar que obriga o Instituto Gerir a regularizar a situação. Decidimos entrar com a ação civil pública, o atendimento de dois pedidos. Um é o abastecimento por parte do Instituto, a organização social que presta serviços ao estado da Paraíba, o abastecimento de insumos, materiais e a realização de exames no prazo de 72 horas e também o pagamento dos profissionais no prazo de 15 dias. A direção do hospital explicou que o contrato com o Instituto Gerir encerrou no início do ano e confirmou que houve a falta de insumos e atraso no pagamento dos salários. No entanto, ressaltou que, mesmo diante da situação, o atendimento na maternidade não parou. Eventualmente que tivemos algumas dificuldades no que se refere a medicamentos e materiais médicos hospitalares, que são os insumos, mas tivemos a ajuda de outros hospitais que nos enviaram para que realmente não houvesse nenhum tipo de dificuldade no atendimento e que nós pudéssemos suprir a nossa demanda. Depois da liminar obtida pelo Ministério Público Federal, representantes do Conselho Regional de Medicina fizeram uma interdição na maternidade. Com isso, os médicos deixam de receber pacientes para internação até que a situação seja resolvida. A interdição ética é uma retirada dos profissionais médicos do ambiente de trabalho. O CRM-PB, como qualquer CRM, não tem competência para fazer interdição física do ambiente. Então, quando nós chegamos que existe risco da prática médica ou risco para a vida de pacientes, nós promovemos então esse tipo de interdição, que é a retirada do médico para que seja resolvida a situação. A diretora do Complexo Hospitalar, deputada Jane Carneiro, disse que o Instituto Gerir sofreu bloqueios por ordens judiciais e que um termo de ajustamento de conduta firmado em março ajudou a normalizar a situação. Diante dessa situação jurídica que ocasionou os bloqueios, realmente, através do TAC, é que a gente está conseguindo manter o funcionamento das unidades com a regularização dos pagamentos a funcionários e fornecedores. Nossa produção tentou diversos contatos com o Instituto Gerir para que eles respondessem o porquê do atraso nos salários e da falta de insumos na maternidade, mas não recebemos nenhuma resposta. Lideranças indígenas da etnia Guarani do oeste do Paraná receberam da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, um relatório sobre as violações cometidas contra o grupo durante a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. O relatório, sintetizado em um livro, foi produzido por um grupo de trabalho composto por procuradores da República, antropólogos e peritos do Ministério Público Federal. O MPF pediu esclarecimentos à ANAC sobre as condições do transporte aéreo no Brasil. A Câmara do Consumidor e da Ordem Econômica do Ministério Público Federal quer saber como é a fiscalização da agência sobre os preços praticados pelas companhias aéreas, sobre eventuais cobranças abusivas, como a ANAC atua em casos de cancelamento de voos e as compensações aos consumidores afetados, principalmente idosos, crianças, gestantes e portadores de necessidades especiais. A agência tem até 22 de maio para enviar as informações. Para quem gosta de viajar assim como eu, atenção, porque as companhias aéreas aumentaram a fiscalização da bagagem de mão. Isso porque muitos passageiros estão deixando de despachar as malas para não pagar o valor do serviço, que é um custo a mais para o consumidor.
As malas pelos corredores dos aeroportos mudaram de tamanho, estão menores. Os passageiros têm preferido economizar na quantidade de roupas e poupar a taxa extra cobrada para despachar as bagagens que têm mais de 10 quilos. A gente tem que fazer uns truquezinhos e diminuir a mala, é a única solução, porque fica muito caro para pagar a mala média. Era para ser uma medida que iria possibilitar que as companhias aéreas ofertassem passagens mais baratas, podendo cobrar taxa extra para quem despachasse bagagens. Era para ser bom para o consumidor, mas na prática, as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em 2017 não agradaram. Seu Ivan é passageiro frequente e conta que as passagens do trecho de Mato Grosso do Sul a Brasília estão muito caras. A média da gente pagar, geralmente foi na base de 600 a 700 reais, ida e volta. Hoje eu estou pagando 3 mil reais. Eu vim antes de ontem, paguei 1.390 e hoje eu estou retornando pagando 1.500 na mesma empresa, o mesmo trajeto. Você vê que o absurdo deles é não ter respeito ao passageiro. O Ministério Público Federal em São Paulo é contra a cobrança de despacho de bagagens. Há cerca de 1 ano e meio realizou audiências públicas e fez uma recomendação à ANAC e ainda está atuando no caso. A ANAC sempre afirmou que essa cobrança de bagagem ela estava embutida no preço da passagem, o que sabemos que sempre é verdade, o serviço está embutido, e aí ela afirmava que haveria uma queda de preços, uma vez que esse serviço poderia ser cobrado à parte, o que não aconteceu. O valor médio cobrado pelas empresas aéreas para despachar malas de até 23 quilos varia de 60 se o despacho for pago com antecedência, até 120 se o passageiro contratar o serviço no aeroporto. As bagagens de mão não têm custo, mas precisam estar dentro do padrão, que é de 10 quilos, 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. E quem passou a adotar as malas pequenas deve redobrar a atenção a esses padrões. Isso porque a fiscalização foi intensificada. No primeiro momento, eles apenas informaram os passageiros. Mas agora, as malas que eles encontrarem fora de padrão terão que ser despachadas. Situação que dividiu opiniões. Gera transtorno para entrar e para sair. Todo mundo botando essa malinha lá em cima. Atrasa bastante? Atrasa sim, como atrasa. Só favorece as aviações, porque para nós não. De repente quer viajar agora, quer levar uma mala maior, você vai pagar mais. Já pensou, eu chego com essa mala aqui que está medindo agora. Se não faz, tem que pagar, tem que voltar, tem que fazer o transporte, sim, com certeza. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais e eu te espero. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o site do MPF ou youtube.com/tvmpf. Quer dar sua opinião ou sugestão? Envie para o e-mail interessepublico@mpf.mp.br. Até o próximo programa. Tchau!